E aí, seus capitalistas malvadões, Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo. Hoje vamos falar aí dessa reforma tributária, o que afeta nos seus investimentos no Brasil. Vamos falar também sobre americanos, ali o payroll, muita coisa bacana. Vamos cair para dentro, vamos compartilhar a tela aqui. Começando então com o payroll, que são os dados do relatório de emprego americano, né? Por que a gente fala de Estados Unidos aqui no canal? Se a gente mora no Brasil, é porque a maior economia são eles que puxam aí a economia mundial. Se tem crise lá, com certeza vai ter crise aqui. Por isso que quando você fala de macroeconomia, você olha para a economia americana também. E o que veio, né, desses dados, desse relatório de emprego? A projeção para a criação de novas vagas de empregos para o mês de agosto era de 750 mil vagas. Só que essa projeção, né, foi frustrada e hoje, né, então foram criadas 235 mil vagas, então quase 500 mil vagas abaixo, né, então bem abaixo do esperado. Então isso deu um balde de água fria aí nas bolsas mundiais. Falamos de Estados Unidos, economia patinando, agora a gente vai falar de China. Então aqui a gente tem esse post do Tavi Costa, da Crest Capital, que ele fala o seguinte, né? Loucura pensar que esse índice de atividade econômica na China agora está significativamente abaixo do que estava durante a crise financeira global de 2008. Então, na crise financeira global, deu uma quedinha aqui, quase, né? Eu acho que nem chegou a tocar aqui nos 50 pontos. Para quem não sabe, o PMI é o indicador de manufatura do país. E quando ele está abaixo desses 50 pontos, sinaliza recessão. Quando está acima, né? Sinaliza que a economia está pujante. Então, observe que esse indicador, lá em 2015, quando a China passou por alguns problemas, ele não se moveu, continuou firme e forte, acima de 50 pontos, né? Tudo tranquilo, nada está acontecendo. Mas agora isso parece estar mudando. Aqui a gente teve o Corona Crash, deu essa queda, né? Mas agora o que está acontecendo aqui? Então, ou os ciclos de crédito da China atingiram o seu pico, ou a repressão do Partido Comunista Chinês está afetando lá o crescimento econômico. Então a gente tem essas duas hipóteses, né? A gente sabe que a China não é um país livre, tem muitas regulações. Lá para vocês terem uma ideia, você que gosta de jogar um joguinho ali, um game, né? No PC, por exemplo, lá você tem tempo, né, para você jogar. Você não pode ficar o quanto você quiser, né? Para algumas idades e tal. Então é um país bem que gosta de controlar a vida das pessoas, acham que as pessoas são burras e não conseguem cuidar das próprias vidas, né? Então acho isso totalmente errado, acho que a liberdade tem que ser defendida. Então tem esse problema também desse controle, dessa possessividade do Partido Comunista Chinês, inclusive sobre as empresas, né? Então agora a gente vê aí o PMI chinês caindo abaixo, então, dos 50 pontos, indicando, então, né, dando a entender uma recessão. A gente vê algumas ações chinesas também caindo, então seria uma luz de alerta para quando a gente fala de macroeconomia, né? A China, que é hoje vista como a locomotiva do mundo, que carrega o mundo nas costas, né? Ela vem crescendo bastante, muito por essa bolha de crédito, né? A gente sabe que tem cidades fantasmas lá, aquela coisa toda, só você pesquisar no YouTube os documentários. Então, muito disso foi essa expansão de crédito que a China criou, que em algum momento vai estourar, e quando isso estourar, com certeza vai respingar em todo o mundo, né? Hoje, então, a gente falou aqui das duas maiores economias, e agora a gente vem para o Brasil, então, bolsa aqui caindo, a Ibovespa, então, em 115 mil pontos, né? Difícil ele passar dos 120. E tinha gente aí fazendo anúncio no YouTube falando que ia chegar a 300 mil pontos, né? Mas sem reforma, sem Estado reduzindo, não vai ter jeito, né, pessoal? Infelizmente, eu acho que a gente está perdendo uma grande oportunidade, né? Então, Ibovespa caindo, o dólar ainda se mantém acima dos R$5. Você precisa de 5 papeizinhos coloridos de real para trocar por um papelzinho de dólar, né? Então a nossa moeda é bastante depreciada. Inclusive ontem eu fiz um vídeo falando sobre por que a gasolina tá tão cara, né? É claro, tem a questão dos impostos, a gente fala lá sobre quanto de imposto numa média das capitais tem na gasolina, mas existem outros fatores que estão impulsionando o preço da gasolina para cima. Convido você a assistir o vídeo que está aqui no canal, beleza? Vamos continuando aqui, uma notícia que deu uma complicada nos mercados nacionais, que foi a reforma tributária, né?
Então, basicamente, em resumo, vai ter aumento de impostos para você que é empresário, para você que faz acontecer, para você que corre o risco aqui nesse país, né? Então, acaba muitas vezes desestimulando com que novos empresários apareçam, gerem emprego e busquem o lucro, né? O que acaba afetando também a economia de maneira geral. Então, eu vou passar aqui bem por cima, né? Porque a gente poderia ficar horas falando sobre isso. A gente vai para o meio da matéria aqui, que fala então sobre a proposta da reforma aqui do imposto de renda, né? Que foi enviada, inclusive, pelo governo. Então, o governo que nas campanhas falou que era um governo liberal, que ia reduzir o Estado e tudo mais, não está conseguindo fazer isso. E aí, inclusive, está enviando uma proposta para aumentar a tributação, né, para aumentar a arrecadação. Então, olha que interessante. Então, essa proposta aqui foi enviada pelo governo ao Congresso em junho. Aí a proposta original estimava um aumento na arrecadação de 6 bilhões de reais. Então, presta atenção. A proposta foi enviada com o objetivo de aumentar a arrecadação. Então, não vai diminuir os impostos para você. E se você acha que, mas é as empresas que estão sendo taxadas, né? Mas eu não sei onde que as pessoas vivem. Você acha que a empresa não vai repassar isso pro consumidor? Então a nossa inflação, que já está alta, vai aumentar ainda mais e tem mais fatores para estimular isso, que eu já vou falar daqui a pouco. Então, é claro que isso aqui teve algumas alterações, né? Teve algumas alterações, mas então essa proposta está em andamento, agora vai para o Senado, né? Inicialmente essa proposta aqui, como a gente mostra nesse post da caneta desesquerdizadora, então essa proposta aí com o apoio do PT, do PDT, do PSB, do PSOL, não, olha os partidos que estão apoiando esse projeto que o governo liberal, liberal entre muitas aspas, mandou. Então quem que tá apoiando isso? O PT, o PDT, o PSB, o PSOL e o PCdoB, que tá apoiando essa. Então, a Câmara aprovou o projeto do governo que cria mais um imposto no Brasil. Aqui nesse post está dizendo 20%, só que ele foi alterado para 15%, né? Devia ser 0, mas tudo bem. Então, aqui só está errado nesse post, né, pessoal? Então, aqui seria 15% de imposto sobre a distribuição dos lucros das empresas que já pagaram o imposto sobre os lucros, né? Então, empresas que faturam acima de 4,8 milhões. Faturam, né? Não é lucro, é que faturam acima de 4,8 milhões por ano, né? Então, mais um impostinho aí. Aqui a gente vai falar um pouco nem vamos entrar tanto nessa questão da reforma tributária, mas sim da hipocrisia dos políticos. Então, aqui, os deputados, né, que passam o dia combatendo a esquerda nas redes sociais, votaram mais uma vez junto com os partidos que eu mencionei anteriormente, PT, PSOL, PCdoB, só gente boa, para rejeitar ali o destaque, né? Então, o que quer esse destaque? Dá justamente aqui para eliminar, né, de forma tributária o imposto sobre os dividendos. Então, era justamente para eliminar o imposto sobre os dividendos que vai bitributar o lucro das empresas. Então, qual que é o estímulo de você montar uma empresa agora, né? A não ser pagar mais imposto. Mas em países desenvolvidos, Gabriel, eles pagam um imposto sobre dividendos, né? Mas calma lá. Eles não têm impostos tão absurdos no consumo. Então, no vídeo de ontem, eu mostrei lá o quanto você paga de imposto na gasolina, na energia elétrica, que inclusive vai aumentar. Então, você paga imposto em tudo. Você vai comprar um celular, você vai pagar pelo menos 50% de imposto em eletrônicos, em alimentação, qualquer coisa, num carro, qualquer coisa você paga pelo menos 50% de imposto. Você já paga no consumo. Nesses países mais desenvolvidos que têm imposto sobre dividendos, inclusive mais altos, você não tem essa putaria, esse imposto tão alto sobre o consumo. Então, se você quer copiar os caras, copia certo. Então diminui o imposto sobre consumo e beleza, aumenta sobre a renda, dividendos e tudo mais, né? Então, para você que vai investir em ações e tem uma empresa, você vai acabar pagando a mais por isso, né? Para bancar a gastança aí estatal. A ideia era que o Estado reduzisse os gastos e a gente vê o contrário, cada vez aumentando mais, né? Com mais programas sociais para comprar votos e tudo mais, aquela coisa toda, né? Então tudo que criticavam dos governos passados, os caras estão fazendo igual. Então não faz sentido defender isso, né? Aqui a gente fala de ideias, de projetos
dos fatos, né? Então a gente tem que ver o que está sendo feito e criticar isso, não faz sentido apoiar isso, beleza? Então, como eu falei anteriormente, conta de luz vai aumentar a partir desta quarta-feira, e aí por conta da crise hídrica, né? Então a matriz energética do Brasil é hídrica, então com essa escassez de chuvas e tudo mais, que inclusive afetou o PIB por conta do agronegócio, a bandeira, que antes era a bandeira vermelha, né, que custava R$ 9,40 a cada 100 kW, agora vai dobrar de valor, então a cada 100 kW você vai pagar R$ 14,20 na sua conta de energia. E mais uma vez, né, pessoal? E mais uma vez, você já paga imposto aqui, é claro, e você, claro, vai ter um repasse desse custo de fabricação de itens, a energia vai aumentar. O custo da energia das fábricas, dos comércios, né, o comerciante e tal vai aumentar também. Então vai respingar no consumidor final, porque o comerciante e tal, o cara vai repassar esse aumento do custo para manter o empreendimento dele aberto. Então isso também deve pesar aí na inflação nos próximos meses, beleza, pessoal? PIBinho, né? PIB mais fraco aqui em 2021. Então a gente saiu o relatório aí, onde o produto interno bruto registrou queda de 0,1 no segundo trimestre, bastante puxado aqui, ó. O setor de serviços cresceu 0,7, aí desacelerou a indústria, né? A indústria reduziu 0,2 e a agropecuária, né, foi uma das mais afetadas por conta até da estiagem em 2,8. Então o Brasil não cresce, né, pessoal? Eu já mostrei outro dia um indicador que a gente não cresce, a gente está empatado, né? Então a gente não consegue crescer e isso é um problema, vai gerando mais pobreza e aquela bola de neve vai aumentando. E ainda nós temos então aqui a inflação, né, que a gente falou anteriormente. Então, que tem uma projeção, deixa eu mostrar aqui a projeção da inflação, que está em 7,27 já, então uma inflação já elevada, né, pessoal? Essa matéria aqui, ó, tá projetando aqui, deixa eu ver, tinha aqui alguma coisa falando sobre a Selic também. Então aqui a taxa básica de juros, né? Então provavelmente vai subir, e aí você que investe, o nosso objetivo é falar com você que investe, você que quer proteger o seu dinheiro, você tem que ficar de olho, porque a bolsa provavelmente vai ser ainda mais afetada. Então além de ter esse imposto, né, sobre os dividendos agora, você também vai ter essa questão da taxa de juros subindo aqui no Brasil. Então o risco cada vez maior no mundo todo para você se investir em renda variável, juros subindo, acaba que o investidor vai calcular, vai ver ali o seu risco e vai acabar trazendo parte do dinheiro de volta para a renda fixa, né, para aproveitar essa alta dos juros, porque o juro não tem, pessoal, o juro é o que controla ali, o que vai dentro da escola keynesiana, né, é o que vai estimular a economia ou não, é o que vai gerar a inflação ou não. Com a inflação subindo, o juro tem que subir para a nossa moeda não ir para as cucuias, né? Como a gente já viu, o dólar já está acima dos R$5, e se você diminuir muito o juro, você acaba depreciando a nossa moeda, porque nós somos um país que é emergente e que é muito instável, né? Principalmente por questões políticas e tudo mais. Então a gente tem 2022 aí, vai que o Barba volta, tá abrindo várias brechas aqui para... o PT não conseguia passar um projeto desse de aumento de tributação de dividendos e tudo mais, né? Então agora você abre brechas aqui para depois só aumentarem as alíquotas e tudo mais. Ou não reajustarem as alíquotas, né? Então muita gente está falando, mas agora o imposto de renda vai ter uma isenção maior. Em vez de 1.900 de isenção, agora é de 2.500. Mas isso aí é uma putaria. Desculpa o termo, mas não tem outra palavra. Porque desde quando que a taxa ali, a faixa de R$ 1.900 por mês de salário não é ajustada? Então, a grande sacada é que se você fosse ajustar pela inflação, que é absurda aqui no Brasil, com certeza a isenção deveria ser muito maior do que R$5.000. Porque isso aqui nunca foi ajustado desde que foi criado, isso aí há mais de 10 anos atrás. Então, se você fosse ajustar a isenção pela inflação,
Isso com certeza teria que subir mais de 200%, como eu mostrei para vocês, né, em alguns vídeos atrás, o quanto o real vem se depreciando, né? Para você corrigir o real desde que ele foi criado até agora, você precisa de uma correção de mais de 600%. Então essa isenção aqui é para boi dormir, é para boi dormir, é para galera achar que o governo tá do lado do povo, mas não tá. Porque, beleza, vamos aumentar de 1.900 para 2.500 a isenção. Mas calma, isso aqui não é um aumento real, né? Porque a inflação, ela corrói o seu poder de compra. Imaginar que uma pessoa que ganha acima de R$5.300 é rica, né? Para ser tributada em 27% é um absurdo, pessoal. R$5.300 é o que deveria ser a faixa de isenção se você fosse ajustar a correção pela inflação. Então não faz o mínimo sentido isso, não tem, na minha visão, muitas coisas positivas não, nisso aqui tudo. Quem acreditava, né, no Guedes, nesse governo, estava esperando a redução da máquina pública e a redução real de impostos, mas infelizmente não é isso que nós vamos ver, tá? Você vai ter que pagar a conta, você vai ter que pagar a conta ainda, infelizmente, dessa máquina gorda que beneficia aí poucos em detrimento de muitos. Não tem jeito, beleza, pessoal? E como é que você escapa disso? As criptos, né? Bitcoin aqui acima dos $50 mil, bem positivo. Eu acredito que a gente vai ter uma última pernada aí, então a questão de risco-retorno nas criptos eu vejo que é muito melhor, tá? Principalmente nas altcoins, tem aqui possibilidade de você duplicar, triplicar e muito mais o seu capital. É claro que é arriscado, acho que a gente está no último movimento, vai ser a última pernada de alta para começar o inverno, e eu quero falar isso num outro vídeo sobre como que você enriquece no inverno cripto, tá? Que é o momento para você aproveitar, e também quero fazer um vídeo resumindo, né, essas questões aí, alguns fundamentos sobre as criptos aí, fazer uma análise rapidinha, mas eu não vou fazer nesse vídeo para ele não ficar muito grande. Bom, pessoal, por hoje é isso, né? O vídeo ficou grande, não tem jeito, tem bastante coisa pra gente comentar. Infelizmente o cenário macro bem deteriorado, o que segura são os estímulos, então acho difícil o Fed tirar os estímulos, por isso que a gente comenta bastante sobre isso, porque é algo que você tem que estar monitorando, né? Enquanto tiver estímulos, a moeda vai depreciando, a gente consegue especular, mas em algum momento essa festa vai acabar e você vê o tamanho da bolha que está sendo gerada, né? Então é melhor você ter uma carteira antifrágil e ter preparado para esse movimento. Beleza, meus queridos? Então, por hoje é isso. Finalizamos por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, seus capitalistas.